do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi marcada por assinatura de normas, revogação de ações realizadas pelo governo Bolsonaro, edição de MP para prorrogar desoneração de combustíveis e anúncio de ministros. Além disso, houve a retirada dos Correios e da Petrobras do calendário das privatizações. Reunião com governadores, confusões de atos e impacto no mercado financeiro. E sobre tudo isso nós vamos conversar agora deste cenário com o economista, educador financeiro e sócio fundador da GT Capital, Marcos Labarte. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Essa semana foi bastante importante porque o mercado financeiro reagiu, os investidores reagiram, mas de uma forma aí não muito positiva, é isso? Bom dia, Elisângela, bom dia aos ouvintes. Até que a economia, a Bolsa de Valores, até no final nesses últimos 2 dias até performou bem. O que atrapalhou muito foi, claro, as falas desencontradas que ocorriam entre, por exemplo, o Haddad e o Lula, ou a desoneração sobre o PIS, COFINS dos combustíveis, do outro lado o Haddad dizendo que precisa de mais arrecadação. Então, assim, esse começo do governo do Lula, ele vai ter que ser melhor enquadrado, né, sobre essa parte da ótica da fala econômica, porque o mercado ele é extremamente sensível e o mercado, obviamente, ele quer saber da onde vai ter, né, toda a parte dos investimentos que o governo Lula diz que vai estar realizando nas obras sociais ao longo do seu governo, da onde que vai sair, até porque a gente não pode esquecer que a taxa de juros a 13,75 ela onera muito também os cofres. Então, se me perguntarem a opinião, eu acho que esse ano o governo ele tem que focar em ter uma economia bem administrada para conseguir fazer com que a taxa de juros caia. Porque a taxa de juros alta, como ela está, ela onera muito os cofres, e isso às vezes é posto de lado, porque não se entende que mais de 100 bilhões são gastos cada vez que a taxa de juros sobe no Brasil. Pois é, agora é importante a gente tratar também das sinalizações dadas pelo governo, porque enquanto o governo anterior, ainda que não tenha conseguido implementar uma agenda liberal de fato, pelo menos sinalizava para esse sentido. Claro que a pandemia acabou não permitindo que o governo anterior desse vazão àqueles desejos de privatização, sobretudo. Agora, as sinalizações que a gente tem visto nessa primeira semana de governo Lula vão completamente na contramão disso. Um governo inchado, 37 ministérios, um estouro do teto de gastos na ordem de 200 bilhões, e isso deve ser superado por conta de algumas surpresas aí no final do mandato anterior. E também, além disso, essa dupla que deve comandar a economia, Fernando Haddad e Simone Tebet. Queria que o senhor, ou você, me dissesse qual é a sua expectativa em relação a essa dupla, porque Haddad tem uma visão de economia um pouco diferente de Simone Tebet, que historicamente tem um perfil mais liberal. Você entende que ela pode ser um bom contrapeso nessa parceria? Bom, eu entendo que isso possa vir a ocorrer. Até na fala do Lula, né, no seu discurso pós, né, a primeira reunião dos 37 ministros, ele falou que é importante no governo dele também terem opiniões divergentes, né? Eu acredito que com essa fala dele foi, obviamente, pensando na Simone Tebet e no Haddad, né? A Simone Tebet, claro que todo o discurso político ele é dado, mas, de fato, se isso vai ocorrer ou não, a gente vai ver para frente, né? Mas, a princípio, no discurso da Simone Tebet, ela fala que vai olhar para o lado social, mas também ela vai olhar para o lado econômico para também ter essa discussão com o Haddad frente aos gastos que vão vir. Até porque o que o mercado quer saber é quem vai pagar a conta de todas essas obras sociais que o governo Lula pretende, e até, né, quando ele se elegeu foi por causa disso, né? Em como ele vai estar pagando as contas, até porque se a gente aumentar os gastos e não tiver um equilíbrio fiscal, a conta vai vir, e a gente sabe que isso ocorreu nos últimos governos do PT. Marisa, sua pergunta?
Eu quero saber da estabilidade da economia nesse primeiro trimestre. É o que mais me preocupa. Agora que o COAF também voltou para a fiscalização da Fazenda, como é que fica para nós brasileiros aqui? Há esperança? Essa é a minha grande pergunta. Eu acredito que há esperança, né? A gente é um povo que vive da esperança, né? Acreditamos que vai existir um equilíbrio. Se a gente for olhar politicamente nas últimas décadas, o Brasil é um país que ele, em algum momento, ele chega a ter um ponto de equilíbrio dos extremos, né? Vamos acreditar que nesse governo que está se iniciando, ao longo do mandato do Lula, e claro, a gente não pode esquecer que a gente vai ter uma oposição também muito forte, né? Que isso se existir um equilíbrio. Eu acho que o que o mercado financeiro quer saber é quem vai pagar a conta, né? Como vai ocorrer isso, né? A gente também quer saber se a taxa de juros vai vir a cair esse ano, e para isso ocorrer também vai ter que ter um equilíbrio nas contas do governo, né? Então, por enquanto, a gente está vendo um discurso político muito forte, né? Está vendo também um começo de um conflito entre os poderes, e vamos ver se isso, ao longo do ano, vai se encontrar um equilíbrio, até porque a gente não pode esquecer que a gente vive um presidencialismo de coalizão, né? E esse presidencialismo de coalizão, ele vai ter que ter ao longo do ano, uma série de conversas, né? E até o Lula falou no discurso dele que os ministros vão ter que ir conversar com o Congresso, e essas conversas é realmente para tentar trazer esse equilíbrio. Pois é, agora, claro que diante dessas instabilidades ou essa nebulosidade em relação ao novo governo e também à nossa economia, aquelas pessoas que eventualmente tinham que fechar um grande negócio, realizar uma grande compra, adquirir um imóvel, por exemplo, ou aquelas pessoas que têm o hábito de maneira individual, fazer os seus investimentos utilizando as plataformas digitais do seu banco, essas pessoas ficam sem saber para onde caminhar, se devem efetuar o seu negócio de imediato ou esperar um pouco mais. Você, como educador financeiro, diria o que para essas pessoas? A gente teve, o ano passado, uma taxa de juros real, a do Brasil foi a maior taxa de juros real do mundo, né? Lembrando que a taxa de juros real nada mais é do que a taxa Selic, né, menos a inflação, foi mais de 8%. Então, para quem está investindo é muito bom, né? Mas, ao mesmo tempo, quem quer fazer seu financiamento, né, o pensamento é, será que a taxa de juros vai cair para eu chegar em um momento e poder financiar a minha casa melhor, ou financiar o meu veículo melhor? E para o empresário, né, que também toma, né, empréstimos, ele também está com esse pensamento de será que é o momento ideal para eu estar investindo? Então, a minha resposta é que, para quem tem o valor atualmente aplicado, é muito bom, né? Mas quem está querendo pegar empréstimo, eu acho que a gente poderia aguardar um pouco mais, até porque a pesquisa Focus diz que a taxa de juros tem uma tendência de queda, né? Mas, para isso ocorrer, a gente precisa, sobre toda essa conversa que a gente está tendo agora, de que o governo tenha um equilíbrio fiscal, porque, em consequência disso, a taxa de juros vai cair. Lembrando que, no mundo também, a taxa de juros vem subindo. O Brasil subiu antes dela, o Paulo Guedes, né, muito acertado, fez esse aumento da taxa de juros, né? Mas o Brasil ele começaria também a baixar a taxa de juros, porém, né, a gente tem que aguardar os desfechos econômicos para que isso ocorra esse ano. Sendo assim, a gente vai conseguir financiamentos mais baratos, e aí sim a roda da economia tende a girar mais rápido. Pois é, sempre lembrando, né, que com a queda na taxa de juros, geralmente o setor produtivo se movimenta mais e os empregos tendem a ser gerados numa agilidade maior. Agora, rapidamente, já que você disse em relação a esse momento até propício para investir, quem tem o recurso propriamente, porque com uma taxa de juros que supera os 13%, me parece bem convidativo você deixar em algum fundo, deixar o dinheiro rendendo. Agora, mas o abandono da agenda de privatizações não pode prejudicar a cotação
no mercado das empresas estatais? Com absoluta certeza, né? Vamos lá. A Petrobras, desde a sua alta, né, que foi no final de outubro, aí, bateu acima de R$37, hoje está na faixa de 23, quase 24, ela perdeu 184 bilhões de valor de mercado. Então, assim, o governo que está, né, ele, a princípio, ele é contra privatizações, né? Então, Correios, né, não deve ocorrer, e Petrobras muito menos, né? Mas, obviamente, historicamente, uma empresa ela é muito mais bem gerida pela, né, não sendo cargos tão políticos, né, cargos mais técnicos. Então, se isso ocorrer com a Petrobras, a tendência do papel ainda é de perder valor de mercado, né? Claro que a queda foi muito forte e agora, essa semana, a Bolsa deu, né, uma melhora nas ações da Petrobras, e isso ocorreu ao longo da semana, não só para a Petrobras, mas toda a Bolsa, né, mas papéis como o Banco do Brasil também perderam um grande valor de mercado. Então, ocorre um grande ponto de interrogação aí para quem investe nessas empresas, se a futura administração ela vai pensar mais, né, no futuro da empresa ou simplesmente para o lado político, que possa vir, obviamente, apresentar piores resultados. Lembrando que a Petrobras, no ano passado, ela apresentou resultados recordes, e tanto é que ela foi, no mundo, uma das melhores pagadoras de dividendos. Marcos, só antes da gente encerrar, já que a gente está falando de privatizações, na sua opinião, na sua análise, o porquê não do governo nessa questão da privatização, não a privatização? É que quando você privatiza uma empresa, você acaba perdendo também no jogo político, né, muito do seu poder, né? Lembrando que a Petrobras é uma das maiores empresas do mundo, né? Vamos pegar como exemplo a Petrobras, né? Então, uma privatização da empresa, ela acaba também fazendo com que esse jogo político, né, perca um pouco de força, porque, né, privatizar uma empresa tão grande, com uma força tão grande como a Petrobras, acaba fazendo com que você também, nessas cartas do poder, perca um pouco de força, né? Correios, a gente também acha que pode ser o mesmo, né? Lembrando que uma empresa, quando ela é privatizada, ela é feita toda uma reorganização da empresa, né, de gastos, né, que muitas vezes não é olhada quando a empresa ela é público-privada, né? Então, uma empresa, quando ela é privatizada, é olhado 100% para o quê? Para apresentar o melhor desempenho da empresa, o que muitas vezes não ocorre quando uma empresa, né, é público-privada, como é o caso da Petrobras e do Banco do Brasil. Muito bem, Marisa, você quer fazer uma pergunta? Sim, gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao nome do Jean Paul. Como que foi visto o nome do Jean Paul economicamente falando? O que eu vejo, não só no nome do Jean Paul, mas também de outros nomes que estão sendo passados, e agora até o Lula, no discurso dele essa semana, ele falou que ao longo do mês, né, todos os ministros vão ter que começar a fazer toda a organização, né, dos seus ministérios, então isso não vai ser feito de uma hora para outra, né? Eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo, né? É algo muito novo, né? A gente está falando de uma semana de governo Lula, né? A gente, claro que antes da posse, foi muita especulação de notícias de mercado, né? Agora está sendo coisas mais concretas. Eu acho que a gente tem que aguardar o que isso vai ocorrer para depois, né, ver o que vai ocorrer economicamente de ponto de vista das atitudes que o atual governo vai estar tomando, né? Eu vejo que é uma semana ainda como mesmo o presidente Lula falou, de botar ordem na casa, dos ministérios começarem a ativar tudo que eles vão estar realizando, mas eu acho que é muito cedo de a gente tomar qualquer tipo de opinião a respeito. Certo, nós conversamos com o economista, educador financeiro e sócio fundador da GT Capital, Marcos Labarte. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã.